Hoje vamos conhecer o ciclo do pão. Nham, nham, nham. Vamos começar neste moinho. Era o celeiro de Portugal. Portanto, era no Alentejo que se produzia a maior quantidade de trigo do país. E o Alentejo dava trigo a todo o país. A alimentação antigamente era muito à base de papas de milho e do pão que se fazia nos moinhos e isso? Sem o pão de trigo as pessoas quase que não sabiam viver. Porque com o pão podia-se comer, digamos, tal qual como ele sai do forno, ou podia-se comer em sopas, e as mais variadas sopas. Tanto que havia sopa de feijão, sopa de grão, sopa de peixe, açordas. A economia desses tempos era a economia local. Consumia-se aquilo que se produzia na região. Eu tinha galinhas, tinha o porco, tu tinhas a vaca ou a ovelha ou a cabra, o outro ia ali à ribeira e pescava, e portanto a economia vivia muito à volta do que cada comunidade gerava. Ok? E o pão era uma coisa, o pão e os cereais eram algo transversal a todos. Normalmente dividiam-se as grandes propriedades em 5 partes e era em cada ano lavrada uma parte, depois outra, depois outra, depois outra. Eram semeados, portanto, depois eram ceifados mais tarde, antigamente eram ceifados à mão, e depois era transportado para as eiras em carros de animais. E depois quem é que debulhava o trigo? Eram os animais. Os burros, os machos, as mulas, os cavalos, é que andavam em cima do trigo, em círculo, a pisar o trigo, de maneira que ao fim do dia eles conseguissem ter o grão do trigo todo solto da espiga de trigo. Então vinham ao moinho, traziam um saco de trigo, pediam um moleiro para ele moer o trigo, e passado uns 2, 3 dias o moleiro entregava-lhe a farinha. É no moinho onde o cereal é transformado em farinha. Boa tarde. Não sei se já alguma vez estiveram cá ou não. Não? O moinho estava em ruínas, foi todo reconstruído, pedras, as paredes, toda a engrenagem que se vê aqui. Isto são 2 mós em granito de origem francesa, estas 2 mós. O trigo é metido aqui dentro, do vento, com aquelas velas, faz rodar aquele peão, o peão faz rodar a entrosga faz rodar o carrete, e o carrete, com a peça que está a ser feita, faz rodar as mãos, o trigo é metido aqui, depois isto começa tudo a turbilhar e ele sai por aqui, o trigo, entre as 2 mãos. O rodar vai aparecer a farinha, que depois vai lá para baixo. A versão original foi criada quando? Quando é que se foi construído pela primeira vez? Em que ano? Isso tem mais de 100 anos, este moinho. Mais de 100 anos. Perto dos 200. Esta capota é de quê? Este material chama-se palha de centeio. Olhem o telhado feito de centeio. Este telhado pode durar até o máximo 8 anos. Isto é centeio. A farinha está feita, só mais falta amassar o pão. Encontramos no núcleo museológico de São Miguel do Pinheiro. Este núcleo tem, como vocês veem, vários patamares. O primeiro é um núcleo museológico de alfaias agrícolas. Depois passamos para a ceifa. Depois para a debulha. E depois até aqui chegar a moagem. Desde o arado, o molim, cangalho e esta peça, que é uma peça extraordinária, que é o trilho. A albarda para pôr o burro para as pessoas andarem em cima, para não se aleijarem. E aquela peça, aquilo é posto em cima do burro, ou da mula, ou do cavalo, e andavam por os montes vendendo produtos. Então tenho que fazer cada um certo. Olha, vês, calhou logo a Jupenita. Pão, a amassar o pão. Agora está atendendo, né? Entendido o pão. A habilidade é toda. Deixa estar. Eu estou atrás Olha, põe aqui a tua manita na farinha. a fazer o pão panite é assim, olha. Faz assim, assim, assim. Depois vira-se assim. E depois faz-se assim. Eles são muito pequeninos, já faço maiores, mas pronto, vês? Sim. Oi, visto? Vês? Assim. Fica o panito.
Era assim, assim. Como é pequenino. Depois ele disse que era assim qualquer coisa e fazia novamente. Sai do meu lugar. O pão leva o quê? O pão leva fermento, um bocadinho de fermento, um bocadinho de sal, um bocadinho de água, vai-se amassando. À medida que vai fazendo falta água, vai-se tentando uma aguinha no pão, na massa. Leva-se à volta de 1 hora a amassar. Senhora, qual é o segredo para fazer pão bom? Com o bom pão verdinho, a gente amassá-lo bem amassadinho, ficar suavinho, deixá-lo afrontar e fica um panito bom. É bom, assim nós vamos a casa. O pão feito à mão é melhor do que o outro? É muito melhor, porque é só fabrico caseiro e o outro é da padaria, leva mais fermento e isso assim. Depois de moer e depois de amassar, vamos comer. Delicioso. Hoje aconteceu aqui uma grande atividade ligada ao ciclo do pão, onde as crianças puderam visitar um evento, o núcleo museológico, de alfaias agrícolas e depois numa sala temática que temos cá para fazer o pão, onde tiveram a oportunidade de jogar a mão à massa, ou seja, fizeram pão. Conhecer as tradições de São Miguel do Pinheiro. E nós trouxemos cá hoje uma colónia de meninos entre os 11 e os 15 anos que vieram conhecer o ciclo do pão. Aprendemos muito, aprendemos essas etapas todas, aprendemos a fazer o melhor pão de Portugal. Já ganhou uma medalha no primeiro prémio, medalha de ouro, e já ganhou outra de prata. Portanto, o pão de São Miguel foi classificado como o melhor pão de trigo de Portugal. Hoje os meninos estiveram ali a experimentar a fazer o pão, a amassar o pão como é que antigamente se fazia, e assim têm um contacto mais direto com o que se fazia antigamente aqui no Freguesia e no Concelho de Mértola. Aprender a fazer pão. Aprendemos a fazer pão, conhecemos o moinho e conhecemos como é que funciona e comemos pão também. É tudo, espero que tenham gostado. Despeço-me à frente do Rio Guadiano.